Bom, vamos lá para o tempo hoje. O que é o Software as a Service? O Software as a Service, eu vou começar antes naquela camada de baixo, que é o Infrastructure as a Service. O que é isso? Basicamente, hoje, com o poder computacional e internet, empresas prestam um serviço de armazenamento e processamento de dados. Então, empresa, em vez de gastar muito dinheiro com computadores e com processamento muito pesado, que são caros, e armazenamento, eu não faço isso nos meus computadores mais, eu faço na nuvem. Eu contrato uma empresa que oferece o Cloud Computing, né? E lá eu vou armazenar os meus dados, lá eu vou processar meus dados, lá eu vou fazer e vou processar dados lá, né? Então isso é a IaaS, que é a base, é o Infrastructure as a Service. Isso as empresas que prestam serviço têm diversos servidores, em chamados data centers, em um ou vários lugares, para prestar esse serviço. Na camada de cima é igualzinha de baixo. Muda o que? O Platform as a Service. Muda que a empresa que oferece o serviço do cloud, ela oferece algo mais, oferece ferramentas para a empresa contratante poder produzir novos programas. Então, para produzir novos programas, novas aplicações. E a camada de cima, a empresa que oferece o cloud, além do infrastructure e às vezes o plataforma, ela oferece o quê? O licenciamento de um software. Então, está no pacote do serviço de Software as a Service o licenciamento de um software, né? O licenciamento é só o principal, mas ela oferece mais. Ela oferece dois grandes principais serviços. O que a de baixo já oferece, que é o Infrastructure, que é o armazenamento e processamento de dados, né? E oferece suporte técnico. Vou explicar isso um pouco mais à frente. Então, falando do processamento de dados, cujo previsão início já há muito tempo, no 103, apenas houve uma nova redação para deixar mais claro alguns serviços que poderiam entender que não estariam, está lá o processamento de dados, né? A gente tem que lembrar que há uns 30 anos atrás, mais ou menos, o armazenamento, ou melhor, o processamento de dados, porque a internet não era evoluída, se processava dados em locais, em grandes mainframes. A IBM, os andares da IBM eram mainframes. A empresa que tinha essa possibilidade tinha mainframe, aqueles computadores enormes, né? Começou até com um rolo de fita, né? E depois era aquilo que tinha época, era o que temos para hoje, né? Então, como a internet não era evoluída, não havia como se processar dados de forma distribuída. Então, era um processamento concentrado de dados. Com a internet, e aí a maravilha da internet em banda larga, você consegue processar dados à distância, né? Eu uso várias máquinas para processar os meus dados, né? Esse é o PDD, processamento de dados distribuído, né? E isso, nesse contexto está o Infrastructure e o Platform as a Service, ok? O Software as a Service, ele está no contexto do licenciamento, porque o principal é o licenciamento, né? Quando eu quero que uma empresa me forneça os SaaS, aliás, para condir, Software as a Service. Só que o as a Service não vem só o software, é um pacote. Gente, sempre que vocês ouvirem as a Service, seja lá o que for, é porque aquela empresa oferece aquele algo, mais um monte de serviços que satelitam aquele algo. Para quem não sabe, a Mercedes-Benz já está oferecendo o Car as a Service. E o Car as a Service? Ela não vende mais o carro. Ela aluga o carro e oferece diversos serviços relacionados ao carro, de facilidades, funcionalidades, que você vai usar a internet para se desenvolver de serviço. É o Car as a Service. Ok? Sempre tem as a Service, tem vários serviços satelitando esse serviço principal ou esse bem digital. Se o carro for vendido, tudo bem, mas se o carro for alugado, não é bem esse serviço. Vamos chegar lá. Aí, então, aquelas fotos demonstram a evolução, né? Os mainframes, depois vieram os personal computers. Então, com a evolução, não na internet ainda, no nível tal que pudesse chegar ao cloud computing, mas no nível tal que a empresa, em vez de contratar outra para processar o dado, ela tem que levar o negócio através de um dispositivo de transporte. Mas, basicamente, a empresa consegue ter o poder computacional e cada um usando o seu computadorzinho lá, o que não acontecia antes dos personal computers. E depois, com a internet, se consegue
processar fora da empresa e ela contrata alguém para processar e armazenar os dados. É mais fácil, é mais barato para ela. Porque o Software as a Service, vamos avançar que eu vou explicar mais um pouquinho sobre ele. O Software as a Service, bom, deixa eu pegar o IaaS. Então o IaaS, eu vou passar um pouco rápido, dado o tempo. Então, basicamente, o Infrastructure as a Service ele me fornece um poder computacional na web. Né? Uma infraestrutura para armazenar esses dados. Então, a empresa oferece o que a gente chama de máquinas virtuais. Storage, armazenamento. Ok? Ali eu coloco também que há muitas vezes a virtualização. São servidores, você particiona virtualmente servidores físicos. Então você tem servidores virtuais. Tudo isso para quê? Para armazenar e processar dados. É o IaaS. Em relação ao PaaS, como eu falei, o que acrescenta basicamente é aquilo ali. Ó. Ela oferece aplicações para a empresa contratante produzir novas ferramentas, novas aplicações. Okay? E tem aqui diversos serviços. Percebe que é uma gama de serviços. Ok? Empacotado na plataforma do serviço. Exemplos aí não faltam. O Software as a Service, como eu falei, é um sem número de serviços. E aí você vê lá diversas atividades. Por exemplo, a manutenção, além do licenciamento de software, a manutenção dos aplicativos em funcionamento dia após dia. O teste e a instalação de patches. O gerenciamento de atualizações. E assim vai, diversos serviços. Né? Tudo isso que está aí abaixo é a parte do suporte técnico. Então a empresa, quando ela contrata alguém para lhe prestar o serviço de Software as a Service, além do licenciamento, no suporte técnico, então aqueles serviços todos, então eu, empresa contratante, eu posso baratear o meu custo aqui interno. Eu mando metade da equipe TI embora. Porque se eu licencio o Office 365, por exemplo, eu não vou mais ter suporte técnico do Office 365 pela minha equipe TI. Vai ser pela equipe TI da Microsoft. Ok? Então eu economizo dinheiro. E a questão do armazenamento e processamento, eu também economizo ao contratar o cloud. Por quê? Porque eu não preciso comprar máquinas pesadas para processar dados. Eu compro máquinas slim, mais baratas. Porque eu vou contratar o serviço de processamento de alguém. Ok? Qual é a diferença entre o Software as a Service e o software convencional? Um convencional, na nossa época, a minha época, que eu comecei a mexer com disquete, CD-ROM, né? Você tinha o que a gente chamava licenciamento perpétuo. Eu ia na loja, entre aspas, eu comprava um software, vale entre aspas, porque você nunca comprou um Office. Você nunca comprou um Windows 3.1, pelo exemplo. Eu licenciava. Quando você instalava na máquina, antes de você usar, você tinha que abrir uma janela para você, que ninguém lê, clica OK e começa a usar. Aquele OK é você acordou em termos de licenciamento de uso. Ok? Então você não compra. Porque se eu comprasse o Office, eu estava bilionário. Aí eu licenciaria o Office para todo o mundo inteiro. Né? Então nunca houve compra e venda de software. Uma coisa diferente é quando eu contrato alguém para elaborar um software para mim, que é diferente. Aliás, esse item 1.04 na lista. Elaboração de programa de computador. Aí eu elaborar, certamente vai estar no contrato, eu adquiri o código-fonte. É diferente de licenciamento. Ok? Vamos lá. O que mudou de lá para cá? Com a internet, as empresas perceberam que o negócio é mais rentável e é mais pragmático, é melhor, enfim. A questão o modelo de negócio muda para assinatura. Porque o licenciamento perpétuo eu pagava uma só vez, pagava lá R$2.000 por Office. Agora não. O cara me cobra R$59,99 por mês. E se eu parar de pagar, eu paro de usar. Simples assim. É assinatura, é o modelo as a Service. O modelo as a Service é o modelo de assinatura. O mundo está caminhando para o modelo de assinatura. Daqui a pouco ninguém vai comprar carro. É o carro as a Service. Eu vou assinar o carro. Né? Aí o enquadramento, você, de uma forma rígida, o SAS, ele, como eu falei, tem o processamento, o armazenamento, tem o licenciamento e tem o suporte técnico. Até no município de São Paulo a gente baixou um parecer normativo deixando claro isso. Dizendo que independentemente para a encomenda,
Alberto, mas serviço só não tem serviço só não tem serviço quando tem prateleira de encomenda? Vamos enfrentar isso. Aqui, o método que eu vou usar para enfrentar os argumentos, tem 3 agindo no Supremo, 2 pela CMS, Confederação Nacional de Serviços, e 1 pela Brascom, contra o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Estado não lembro agora, contra, que estão querendo cobrar ICMS do software as a service, dizendo que é uma mercadoria virtual. Esse é um problema, é um equívoco, vou explicar por quê. Né? E também tem mais um RE 688223, que é a questão da TIM celular, quando importa um licenciamento de software. Então vamos... Aí o meu método aqui vai ser qual? Eu vou trazer os argumentos da PGR, que já tem parecer nos autos, né? E vou, com todo respeito, rebater os argumentos. Ela está dizendo que, salomonicamente, ICMS encomenda, ICMS padronizado e ISS prateleira. Eu quero saber como é que faz um prateleira encomenda no SIS. Quero ver como é que dá isso, como é que se dá. Vamos lá. Então, quais são os argumentos postos? PGR, ela coloca em algum momento que a ideia do software prateleira encomenda, ela insiste num critério de 20 anos atrás, Sepúlveda pertence, usou um livro do professor Saavedra, Rui Saavedra, de Portugal, que não sei onde se achou essa ideia de prateleira encomenda. Isso vingou. Tanto é que foi isso que preponderou esse ICMS no disquete de um software. Né? Apesar de não se comprar um software. No máximo você compra um disquete, não um software. Então, aqui do lado da coluna esquerda, argumentos da PGR, e a coluna esquerda, os argumentos que eu entendo corretos, com todo respeito ao que houver divergência e entendimento. Então, a PGR vai e diz, prateleira encomenda. O que eu vou dizer é o seguinte, prateleira encomenda não é critério do conceito constitucional de serviço. Vou explicar. Outro argumento que eles colocam, tem que aceitar a evolução dos tempos para se admitir uma mercadoria virtual, como se o software pudesse ser mercadoria virtual. Eu rebato, vou dizer por quê, dizendo que a ideia de tangibilidade é uma ideia da mercadoria, é um conceito constitucional, é um elemento constitucional do conceito de mercadoria, né? E que também no software não há transferência de qualidade. Como eu falei, eu não compro o Office, eu licencio o Office. Okay? E a questão de serviço de obrigação de fazer, né? Que é um entendimento, no meu entender, equivocado também. E aí eu vou colocar todos os argumentos a respeito, eu vou passar em todos eles mais rápido, porque eu vou enfrentar cada um deles. Primeiro argumento, a questão da prateleira versus encomenda. Aqui eu coloco um trecho do meu artigo, que ele conjuga, que faz referência a alguns artigos que eu escrevi, alguns livros, dizendo o seguinte, e aí eu não vou ler, porque eu estou sem óculos, eu estou longe, não estou chegando muito bem não. Mas o que acontece? Eu pego aquele exemplo ali de baixo, está no meu artigo lá. Hoje a Land Rover, ela vende um carro pela internet. O Range Rover se vende pela internet. E eu posso comprar o Range Rover escolhendo entre 3 tipos de motores e fazendo diversos tipos de personalizações. Ou seja, eu estou comprando um carro encomendado e personalizado para mim. Agora eu pergunto para vocês se o carro, por ser personalizado e por encomenda, é ISS. É óbvio que não. Ou seja, personalização e encomenda não é um critério do conceito de serviço. É um critério de qualquer bem de mercado. Seja ele bem ou serviço. Ok? Então é equívoco dizer que porque encomenda é serviço se não for encomenda é mercadoria. É um equívoco. Com todo respeito. Ou seja, o critério constitucional que separa bem de serviço, ICMS e SCS, é a tangibilidade. Aliás, é um critério que norteia até a economia desde o século XVIII e a tributação da União Europeia até hoje. Bem e serviço. Bem material, serviço bem imaterial. Né? Então a tangibilidade é o critério constitucional. Esse sim que separa a fronteira entre mercadoria e serviço para frente do ICMS e SCS. A personalização encomenda, no máximo, é um critério de lei complementar. E eu digo quais são os dois subitens. Estão lá. Próteses sob encomenda e obras de arte sob encomenda. Aí sim, se não for encomenda e mercadoria. Se não falar nada, é serviço sobre tudo, estão na lista. E licenciamento está lá. Não tem licenciamento de software por encomenda. Tem licenciamento de software, ponto. Então é serviço.
Ok? Segundo aspecto, esse é o argumento mais sedutor, vamos dizer assim. Temos que admitir a evolução dos tempos, não podemos usar o conceito antigo de mercadoria como um bem tangível, os tempos mudam. O professor Dr. Gilmar Mendes, do Supremo, vai nessa linha, e nesse julgado da ADI 1945, né, julgado em cautelar, né, não houve um julgamento definitivo ainda, em que ele vai e diz: o tribunal não pode se furtar a abarcar situações novas com consequências concretas do mundo real, com base em premissas jurídicas que não são mais totalmente corretas. O apego às diretrizes jurídicas acaba por enfraquecer o texto constitucional, pois não permite que a abertura do dispositivo da Constituição possa se adaptar aos novos tempos antes imprevisíveis. Está correta a tese. Todos nós juristas sabemos que uma coisa é o texto, outra coisa é o contexto. Um texto legal que eu leio hoje, com uma interpretação, daqui a 30 anos eu posso ler o mesmo texto, conforme o contexto, eu construo uma outra norma jurídica. Isso é correto. Só que isso não dá para aplicar para mercadoria. Eu vou dar um exemplo em que isso é aplicável. O exemplo da imunidade cultural dos livros. Olha o que diz o texto constitucional, artigo 150, inciso 6b da Constituição. Não incide impostos sobre livros e o papel destinado à sua impressão. Ora, no conceito constitucional de livro, se eu faço uma interpretação mais literal desse dispositivo, eu poderia dizer que só o livro de papel é imune. Não seria absurda essa interpretação, porque lá diz livro e o papel. Mas, dado todo o valor por trás desse texto, quando você tem imunidade cultural, em que não se quer onerar a difusão da cultura, é natural que tipos de livro que não existiam em 88, quando a Constituição foi elaborada, passem a existir e você tem que ler o texto conforme o contexto. Então vamos lá. O livro de plástico, o livro de pano e mais. O e-book. Ora, o e-book também é um livro. Nada mais justo que eu reinterpretar 30 anos depois a Constituição Constitucional e entender que aquela norma de imunidade cultural se aplica também ao livro. Então, ao e-book, perdão. Então eu pego e na minha interpretação eu estico, olha lá. Eu vou esticar, olha, e aliás o professor Gilmar Mendes fala isso. A abertura de disposição da Constituição pode se adaptar aos novos tempos, antes imprevisíveis. Vamos adaptar. Vamos esticar o conceito de livro. Então o conceito de livro abarca agora o e-book. Nada mais justo. Então eu concordo em tese com o que o Dr. Gilmar Mendes fala no voto da 1945, que tem que olhar o contexto. Mas como eu falei, para a mercadoria não dá. Sabe por quê? Porque para a mercadoria, a competência de tributação do consumo, falando de ISS e ICMS, ela foi dividida. Essa divisão é constitucional. E a divisão entre mercadoria e serviço é tangível versus intangível. Se eu quebro esse critério de tangibilidade, eu não sei mais o que é serviço. No limite, os estados no futuro podem dizer que hotelaria é uma mercadoria virtual. Por que não? Esse é o problema. Então o critério constitucional não dá para mudar. Então olha o critério de tangibilidade, que ele separa o conceito constitucional de mercadoria do conceito constitucional de serviço. O que é tangível é aquele mercadoria, o que é tangível é serviço. Ok? Então lá, exemplo de mercadoria e exemplo de serviço. Cessão de marca é serviço. Exploração de salão de festa é serviço. Exploração de quadra é serviço. Hotelaria é serviço. Cessão de andame é serviço. Ok? Vamos adiante. Então, só para muita gente não se atenta, o que é o serviço? Bem material. Que bem material é esse? Cessão de marca. Exploração de salão de festa. O bem material é a exceção, é a exploração. No caso, está explorando um bem material. Agora, olha outros exemplos. A outra seção de uso de marca. E olha o licenciamento de software. Bem material de bem imaterial. Na verdade, quando eu falo do software, não é o software que é o bem imaterial, é o uso do software. Então, no serviço, o bem material, não, na verdade, é o uso. Eu pago pelo uso. Assim como eu pago pelo uso no hotel. Eu não compro um quarto de hotel, eu uso o hotel. Esse é o serviço. O uso é que é o bem material. Muitos já percebem disso. Então não interessa se o software é no disquete ou o software na nuvem. Porque não é o software que estou comprando. Se eu comprar, seria outra coisa. Aí é a discussão de compra de um bem material, outra discussão.
Mas o fato que o serviço é o uso do software, é o licenciamento do software. O serviço não é o software. Percebe? Assim como na hotelaria, o serviço não é o hotel. O serviço não é o quarto do hotel. O serviço é o uso do hotel. Continuando, e aí eu volto ao que sempre foi, e que não dá para mudar por ordem de critério ser constitucional, mercadoria com seus dois critérios necessários: tangibilidade e transferência de titularidade. Ok? O direito empresarial só reforça isso contra a dicotomia bem e serviço, bens como bens materiais e serviços como bens imateriais. Fábio Coelho fala, na licença de uso, o titular, ele não compra o programa, ele autoriza o uso do programa. Por isso que ele coloca lá o adquire entre aspas. Eu não adquiro o Windows. Eu pego a licença de uso, não o software em si. Ok? E aí eu ressalto que é não confundir licenciamento com o meio de transporte, né? O disquete, ele é um meio de transporte. Antigamente, com a internet não era evoluída, eu usava o disquete e o CD-ROM para conseguir instalar na máquina o meu software. Mas eu não comprava o software, insisto. Né? Isso muda com a internet, quando eu consigo fazer o download. Né? A internet demonstra que o disquete não é o relevante na operação, o relevante é o uso do software, e hoje, com a computação em nuvem, eu nem faço mais download. Eu uso na nuvem mesmo. No download eu uso a minha máquina. Na nuvem eu uso a nuvem. Ok? Então, a ideia de que mercadoria, eu adquiro a propriedade de um bem tangível, e o serviço, eu apenas uso o bem. Por isso que eu defendo que a locação é serviço. Na verdade, só não pode tributar porque tem uma previsão em lista, que vocês consideram vetado, e tem a súmula vinculante dizendo que não pode tributar em excesso a locação. Mas assim como o licenciamento, a locação é uso. Né? E aí, por fim, a questão do... Aí vamos para o licenciamento, né? Poder tributar licenciamento, ali não haveria fazer ou não fazer. Na verdade, meu ver critério fazer ou não fazer, o critério não se aplica no conceito constitucional do serviço. Eu uso aqui uma decisão do Supremo, aquele repressão geral RR 65703, no qual o Supremo diz com todas as letras que está superado o RS 116.121, que é a locação de guindaste, que fez virar jurisprudência que por quase 30 anos, melhor, por 35 anos, dizer que locação era serviço, né? E deixar clara, olha o que ele fala, a interpretação do conceito de serviço no texto constitucional tem um sentido muito mais amplo, tão somente obrigação de fazer. E ressalta no voto dele, Luiz Fux, ele fala, serviços, bens imateriais em contraposição a bens materiais. Exatamente como a Europa pensa, bem versus serviço. Né? Bens materiais, serviços, bens materiais. Nesse julgado, eu vou fazer propaganda, né? Meu artigo foi citado nesse julgado, né? No meu artigo justamente que eu falo que o conceito de serviço foi incorporado pelo direito privado, o direito empresarial, com a dicotomia bens e serviço. Né? E aí, eu lembro quais são os serviços tributáveis no Brasil e os impostos. Serviço de comunicação, de transporte do Estado municipal, ICMS, comunicação, ICMS, serviços financeiros e securitários, IOF, e, por fim, os demais serviços que é a natureza, ISS. Então, os serviços tributáveis no Brasil. Com a peculiaridade do ISS ter que haver previsão em lista. Ok? Então, o serviço como bem material vem do direito empresarial. Então, eu percebo que na economia, século XVIII, mais ou menos, na Saúl Júnior, Stuart Mill, vários autores economistas foram construindo dicotomia bem e serviço. Mercadoria e serviço, bem material e serviço imaterial. Né? E a ideia de bem e serviço como o total da produção, da atividade como uma produção. Ou é bem ou serviço. Ok? Ora, o direito empresarial incorporou isso. Primeiro que incorporou em termos de qualificação foi a Itália, em 1942, no Código Civil italiano, artigo 2022, dizendo que dicotomia bem e serviço. Parece muito mais lógico usar um conceito que o direito criou um ramo específico, direito comercial e depois empresarial, para regular a atividade de produção e circulação de bens e serviços. E aí esse conceito ser constitucionalizado no texto constitucional. Então o conceito constitucional de serviço, ele vem da economia, né? Vem da economia, e vem do direito privado no ramo do direito empresarial. Então são três conceitos econômicos que foram incorporados pelo direito empresarial. Empresário,
atividade econômica e bem e serviço. Então, em algum momento, o direito empresarial vai incorporar esses conceitos, né? Então, isso você pode ver, basicamente, os conceitos econômicos foram incorporados pelo ramo empresarial do direito privado. O direito privado não só composto de direito civil, é composto de direito empresarial também. Olha o cerne do direito privado, artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica para a produção e circulação de bens e serviços. Em vermelho, os 3 conceitos que vieram da economia. Quando o direito empresarial incorpora-os, passaram a ser jurídicos. Ok? Isso fez o Código Civil italiano em 42, artigo 2032. Nós copiamos igualzinho. Lá que surge a teoria da empresa e se abandona a teoria de atos de comércio. Então, aí você percebe, mas Alberto, o Código Civil brasileiro é de 2002. Aí eu digo, mas a jurisprudência, a doutrina e legislação de espaços foram incorporando esse conceito, já que o direito empresarial demorou para vingar de forma plena em um código, mas foi sendo incorporado. Por exemplo, aquela lei de 62, que fala de empresa. Aquela lei de 94, que fala de empresa, lei de franquia, de bens e serviços. Outra lei que fala em bens e serviços, a dicotomia bem com bem material, serviço com bem material. Ok? Então, a própria Constituição, a Constituição de 1891, trouxe o termo empresa, que é um termo que vem da economia também. Então, as Constituições foram trazendo sistemas econômicos e foram juridicizando o conceito. Quando você coloca um texto constitucional ou um texto de uma lei, ele passa a ser jurídico. Okay? E aí, alguns textos constitucionais que eu vejo a dicotomia bens e serviços, bens com bens materiais e serviços com bens imateriais incorporados no texto. Ok? O Requião, ele coloca um trecho que ele fala: em vão, os juristas têm procurado construir um conceito jurídico próprio para tal organização, a empresa. Sente-se em suas lições certo constrangimento, uma verdadeira frustração por não lhes haver sido possível compor um conceito jurídico próprio para a empresa, tendo comercialistas que se valer de um conceito formulado pelos economistas. Por isso, persistem os juristas no afã de justificar em vão o original conceito jurídico para a empresa, como se fosse desdouro para a ciência jurídica transpor para o campo jurídico um bem elaborado conceito econômico. Qual o problema? Se o conceito é bem elaborado na economia, custa para o direito. Está aqui numa lei, uma Constituição, prejudiciando o conceito de empresa. Então, o serviço, só para terminar, Bernardo, aqui, só para essa parte do serviço. Aí, Roberto, e o serviço de obrigação de fazer? Na verdade, ele é um conceito legal, ele é um conceito doutrinário. Né? A gente puxa do capítulo do Código Civil, que fala do contrato de prestação de serviço. Só para lembrarmos, quando o artigo fala a prestação de serviço, quando não estiver sujeita à lei trabalhista ou à lei especial, se regulará por aquele capítulo. Ora, se um prestador de serviço, ele exerce o serviço de forma empresarial, ele não se enquadra nesse capítulo. Ele se enquadra no 966 seguinte do Código Civil. Okay? O Archibaldo de Monteiro, com a sua tese de cátedra na USP, da obrigação, eu li a tese dele inteira para entender a questão, ele fala o seguinte: a classificação dar, fazer e não fazer serve para uma coisa no direito, para as formas de execução. Dar, fazer e não fazer. E ele diz no livro dele: vários países da América do Sul excluíram essa classificação do Código Civil por não ter relevância, diz ele. Ok? Então, e aí você vê o contrato de prestação de serviço é nada mais que um capítulo no Código Civil. Há outros serviços em outros capítulos: empreitada, comissão, agência, transporte. Então, o capítulo da prestação de serviço não encerra um conceito de serviço. Nada mais é o que tipo de contrato. Ok? Gente, então, por fim, eu peço desculpa pela ter estourado um pouquinho. Aí estão as obras onde temos artigos citados, né? A questão da mercadoria digital, a impossibilidade, nessa obra aqui, e também nessa outra obra. Essa outra, e aí o artigo na internet, no conjunto, e essa outra obra não tem nada a ver, mas é sobre streaming, fazendo propaganda aqui, que vai lançar agora, 16 de outubro, em São Paulo, na Alameda Lorena. Obrigado, pessoal.